Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Esse episódio, irmãos e irmãs, da cura do paralítico que é descido do alto do telhado, aparece nos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Tem uma importância muito grande, porque, de certo modo, sintetiza toda a obra salvadora de Cristo. Aquele paralítico que não tinha nem condições de ir até Jesus para ser curado, ele quis ser levado pelos seus amigos. Ele simboliza a situação do ser humano depois do pecado, se torna incapaz de refazer o vínculo com Deus, a amizade com Deus por conta própria. Fica, de certo modo, caído. O ser humano foi criado para dominar, ou seja, para se comportar com liberdade diante da natureza, porque é bem claro no relato do Gênesis da criação, quando Deus vai criando as diversas criaturas, é como uma ladainha, os termos daquela narrativa se repetem, e uma dessas repetições é: segundo a sua espécie. Fez as plantas segundo a sua espécie, as árvores frutíferas segundo a sua espécie, os animais segundo a sua espécie. Mas quando chega o momento da criação do homem, não se usa mais essa expressão, segundo a sua espécie, e sim segundo a relação. Porque Deus diz: façamos o homem, e esse plural, que no hebraico é um plural de intensidade, mas os padres da igreja também entenderam nesse plural todo o envolvimento muito especial da Santíssima Trindade nessa criação. E aí justamente está que o homem é criado na relação, porque a vida própria de Deus é a vida da relação, é o estar relacionado. Então, ali Deus diz: não faça-se o homem
segundo a sua espécie, né? Quando aconteceu com os animais, mas sim, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, o que caracteriza o ser humano, em primeiro lugar, não é o fato de ele ser um indivíduo da espécie humana, um espécime da raça humana, do gênero humano, mas o que caracteriza ele em primeiríssimo lugar é a sua relação com aquele que o criou, a relação de imagem e semelhança com aquele que o criou. E por isso, o ser humano, sim, faz parte da natureza, mas tem algo a mais. A primeira referência dele não é com a natureza, é com Deus, que o criou à sua imagem e semelhança. No momento em que o ser humano cai, perde o vínculo, a amizade com Deus, aí ele cai em cima da natureza e fica preso a ela como todos os outros animais, e preso e obrigado a obedecer à lógica da natureza, que é perfeita, maravilhosa, sábia para a natureza, mas não para o ser humano. Porque a lei da natureza basicamente é a lei do mais forte. Tá? Esse é o problema que a igreja teve quando surgiu a teoria de Darwin. Não é tanto a questão de se houve um ancestral animal com relação ao corpo humano, né? Mas a tentativa que logo na época foi feita de transladar a ética do animal para a ética do homem, e não serve, porque a lógica, a lei do mais forte não serve para a ética humana. Pelo contrário, aquilo que é próprio do ser humano é o cuidado com o fraco, com o indefeso. Volta e meia os arqueólogos encontram ossadas de seres humanos que, lá do tempo das cavernas, que viveram uma vida longa e tinham algum problema muito sério, estrutural, ou não podiam comer por conta própria, ou não podiam caminhar por conta própria, e viveram até uma idade avançada, ou seja, foram cuidados pelos outros. Isso não acontece no reino animal. Então, o ser humano fica ali preso, atirado, jogado na escravidão da lei da selva, até que Cristo olhe para ele e chame ele outra vez de homem. E mais bonito ainda, na versão do Evangelho segundo São Marcos, Jesus diz para ele, filhinho, ou seja, se dirige com a ternura de pai. Você é meu filho, te criei à minha imagem. E a primeira coisa que ele faz, antes de restaurar o ser humano na plenitude do seu corpo, é curar esse coração ferido pelo pecado. Teus pecados te são perdoados. Então, Jesus realiza a total restauração, recriação do ser humano, nos dando uma vida nova, nos colocando de novo como filhos de Deus, fazendo com que nós possamos caminhar outra vez com a liberdade própria dos filhos de Deus, com a liberdade interior, que essa sim nos colocam em harmonia com Deus, com a criação, com o nosso próximo. Peçamos a Cristo nessa Eucaristia que Ele também nos cure, nos liberte de todas as paralisias, nos liberte de todas
as escravidões, para que nós possamos experimentar a alegria da liberdade própria dos filhos de Deus.